meus amigos, sigo aqui então nos comentários sobre a PEC 10, que informa o sistema de tramitação do Congresso Nacional, chegou ao Senado Federal no dia de hoje. Queria lembrar você que já há um vídeo anterior, o link está aqui em cima, onde eu teci uns comentários sobre a questão do processamento da PEC 10, que me parece muito peculiar. Mas tinha ficado de tecer comentários de mérito e eu acho que eles vão ser sucessivos, então acompanhem uma série de comentários, tá? Primeiro comentário é de ordem mais geral, quer dizer, o que propõe a PEC 10? Qual é, afinal, o conteúdo da PEC 10 e por que ela deva merecer atenção? Muito bem, a PEC 10 institucionaliza um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações no âmbito federal. Ela faz isso pela propositura de mais um artigo para o nosso ato das disposições constitucionais transitórias. Esse será o artigo 115. Nosso ADCT cresce e engorda incessantemente. Mas a propositura desse artigo 115, que institucionaliza o tal do regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Duas observações já que essa primeira frase permite fazer. Quer dizer, primeira delas, por que isso estaria incluído no ato das disposições constitucionais transitórias? Duas leituras. Leitura 1. Olha, essa é uma previsão de um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para combater especificamente essa pandemia. Não se imagina que essa moldura de regime extraordinário possa se aplicar a outra situação, ainda que se ponha uma outra situação de pandemia ou de mesma mobilização de caráter nacional. Então, pela excepcionalidade da situação e do regime jurídico que a ela vai se aplicar, se justificaria estar no ato das disposições constitucionais transitórias. Segunda leitura possível, olha, a própria ciência, a medicina aponta que esse tipo de ocorrência pode acontecer com mais frequência. Talvez devêssemos pensar em um desenho de exceção que pudesse ir para o corpo permanente, como já temos outros. Me parece que a opção, por óbvio, foi pela primeira leitura, que isso é matéria do ADCT, até porque não havia tempo suficiente, quer dizer, tínhamos uma necessidade de dar uma resposta a uma situação atual, né, de risco, de emergência, de urgência de providências. Então tínhamos necessidade de dar resposta a uma situação atual que não permitiria esse amadurecimento de como criar um regime extraordinário que transcenda para outras situações. Então, por isso, estamos no ato das disposições constitucionais transitórias. A segunda pergunta, que a minha delimitação de qual é o conteúdo, né, de que cuida a PEC 10, a PEC do orçamento de guerra, diz respeito à circunstância de que este regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações se aplica exclusivamente à União. Isso foi um tema até que foi objeto de alguma análise, reflexão. Tive uma primeira leitura quando li o texto original, uma segunda leitura agora já lendo o texto do substitutivo, que é o que foi aprovado à Câmara e remetido ao Senado, e estou efetivamente convencida de que só se aplica à União. E por algumas razões. Quer dizer, primeiro, o próprio caput do artigo 115 diz isto, né? Ele diz lá, durante a vigência da calamidade pública nacional, reconhecida pelo Congresso Nacional em virtude de pandemia de saúde pública de importância internacional, a União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. A gente segue mais ou menos na mesma linha de sintonia no parágrafo 1º, quando trata do Comitê de Gestão da Crise e diz que ele envolverá contratos celebrados ou em via de celebração pela União, suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas. Há outras passagens na própria emenda em que está claramente sinalizado que o destinatário desse regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações é a União. E aí isso já me permite fazer uma outra consideração, que é a seguinte. As medidas de combate à pandemia são medidas que não vão se concentrar, por óbvio, no âmbito da União. Quer dizer, se há necessidade de modelagens mais simplificadas de gestão fiscal e financeira e ainda de execução de contratações públicas, quer dizer, e esta necessidade se porá no plano federal, mas também no plano estadual e no plano municipal.
E aí vem a pergunta, quer dizer, será que o ideal era estabelecer um regime extraordinário só para a União e deixar de fora os entes subnacionais? Porque o problema que isso pode trazer é o seguinte: ok, a União terá mecanismos mais facilitados, mas estados e municípios não terão. E aí, muitas vezes, a resposta imediata, né, que vai exigir as contratações, se põe também no âmbito de estados e municípios. Então, a solução talvez tenha sido parcial e se revele, portanto, inapta para dar a resposta de âmbito nacional que a gente precisaria. Vocês sempre poderão dizer, Vanice, mas afinal, como é que a União ia estabelecer, por exemplo, um comitê gestor para estados e municípios? Olha, ela não precisava necessariamente entrar nesse nível de detalhamento no que toca a estados e municípios. Isso poderia suscitar discussões sobre violação à autonomia, né? Mas não ser tão restrita no que toca à sua incidência exclusivamente à União seria uma questão, talvez tivesse sido um esforço que valesse a pena e tornasse o regime extraordinário mais eficiente. Porque fato é que, aprovado nesses termos, primeiro, não temos autorização específica para estados e municípios. E segundo, teremos que enfrentar uma espinhosa discussão de saber se estados e municípios, nos seus respectivos âmbitos legislativos, teriam competência para dispor sobre matéria de direito financeiro e matéria de contratações, cuja competência, quando menos no que toca ao estabelecimento de normas gerais, a gente sabe que é da União. Então essa já é uma primeira perplexidade que o texto da PEC 10, da PEC do Orçamento de Guerra, como aprovado pela Câmara e remetido para o Senado, suscita. Há outras perplexidades que eu vou compartilhar em outro vídeo. Assista na sequência que aí você vai ter uma visão crítica do texto como proposto como um todo. Até lá!